Você começa a navegar agora pelo Ondas Impressas, o seu podcast sobre o universo da impressão. Olé, olé, militantes da impressão, aqui Tânia Galuzzi e comigo, para mais um mergulho no universo da impressão, Hamilton Costa. Olá, Tânia, olá pessoal, como sempre digo, sempre muito bom estar aqui com vocês, e mais ainda vocês conosco, não é isso, Tânia? Para mais um episódio do Ondas, que aliás, dê seu like, compartilhe, fale para os amigos, chame a família, né, que vale a pena. É isso aí. Hamilton, vamos contar para o povo aqui. A gente sempre fala que a gente adora pesquisas, números, mas por que é tão importante a gente ter análises de mercado, sobretudo para a indústria? Por que a gente gosta tanto dessas pesquisas? Bom, eu gosto também porque eu faço pesquisas, né? Só que as minhas não são publicadas, que geralmente são para empresas internacionais, a gente faz todo ano em alguns países, mas a pesquisa é fundamental para o setor, para saber quem nós somos, né? Como somos, para onde vamos, né? Evidentemente, quem está no mercado conhece o seu mercado, conhece o seu negócio, conhece os seus clientes, conhece o seu redor, mas saber para onde o setor está indo, quais as principais tendências, é mais do que nunca necessário você ter esses levantamentos mais macros que possam dar um rumo para a gente, tá certo? É um farol. É isso mesmo. E agora a gente tem uma oportunidade maravilhosa para entender aí para onde está caminhando a humanidade. A gente queria muito estudo assim, né? Ah, gente. Nessa época, então, já pensou que seria o gênio para fazer isso? Nossa Senhora, seria maravilhoso, porque estamos sem rumo. Mas tudo bem, a gente faz esse estudo, ele vai mostrar para a gente para onde está caminhando a indústria gráfica, né? A indústria de impressão. Nesse episódio, a gente vai conversar sobre um estudo que chegou justamente para jogar luz sobre o setor. Em maio desse ano, o Lab de Tendências da Firjan, que é a Federação de Indústrias do Rio de Janeiro, lançou o estudo Sinais de Mudança Setor Gráfico 2026, que é um mapeamento profundo das macro tendências que estão redesenhando a indústria gráfica. A gente está falando, pessoal, de um estudo qualitativo. O que é que isso significa? Que a pesquisa feita pela Firjan, Sinais de Mudança, ela analisa os movimentos que estão acontecendo no setor e está apontando tendências e oportunidades. Não é o caso de uma pesquisa qualitativa que traria muito mais números e aí falaria, por exemplo, quantas gráficas estão pensando em investir em 2027, sei lá, números assim. Não é o caso aqui. O objetivo aqui é identificar tendências e forças que estão impulsionando o setor. Para conversar sobre isso, a gente traz 3 pessoas que estão no coração desse trabalho. A gente recebe hoje Renata Daflon, né, que é diretora da Holográfica e que impulsionou, né, que solicitou esse trabalho. E a Renata, pessoal, é uma pessoa que agita o mercado. Quem não conhece a Renata Daflon precisa conhecer a ver o sucesso do movimento Mulheres de Impressão. A gente recebe também a Carla Geraldo, que é especialista técnica da Firjan, que participou ativamente da pesquisa, e a Natália Coelho, que é chique, gente, eu vou ler aqui, porque é pesquisadora de tendências e estudos de futuros da Firjan. Ótimo isso! Que é uma das responsáveis pela elaboração do estudo. Então, a gente vai entender o que é que motivou o estudo, a gente vai trazer os principais resultados, a importância desse estudo para o setor e como é que essas conclusões traduzem o dia a dia de quem está lá na linha de frente operando uma gráfica. Renata, Carla, é um prazer enorme ter vocês de volta aqui ao Ondas. E Nath, um prazer muito grande também receber você pela primeira vez aqui. Obrigada. Super prazer. Super prazer sempre. Chama sempre que a gente vem. E é um prazer eu poder conviver com essa qualidade feminina aqui. Estou até meio encabulado. Bora lá. Bom, vamos lá, meninas, vamos começar com você, Renata. Em que momento você percebeu que o setor gráfico, que a indústria de impressão precisava aí de um estudo como esse, de um diagnóstico como esse?
Tânia, eu acho que todas as indústrias precisam de um estudo como esse. A Nath vai querer me matar porque vai começar a ter demanda para ela de todas as indústrias. Mas conhecimento não ocupa espaço, né? Aquela velha frase que todo mundo fala. E a gente precisa estar muito bem informado e informações de qualidade e de lugares confiáveis, que eu acho que isso hoje em dia está cada vez mais difícil, né? Verdade. Então, o próprio Ondas é uma fonte de conhecimento para a gente, assim como tem algumas associações, sites que a gente confia, mas quando a gente fala de um cenário mais macro e investigar o que está acontecendo a fundo em macro tendência é muito complexo, então nada melhor do que especialistas e pesquisadores para ir atrás dessas informações. E foi daí que nasceu a vontade de ter o nosso próprio estudo e da demanda surgir. Legal. Carlinha, você do ponto de vista de quem está dentro da Firjan, quer dizer, como é que foi receber esse pedido? Quer dizer, é evidente que você já tinha uma série de informações, você tem uma série de informações sobre o setor, tá certo? E a Firjan, experiência em pesquisas semelhantes em outros setores também para se basear, certo? Sim, exatamente isso. Foi um pedido que fez total sentido para a gente, né? Justamente por isso, da Firjan já fazer esses estudos, né? Como a Rê comentou, a gente viu que o setor gráfico precisava dessa pesquisa, desse estudo, justamente por conta da velocidade das transformações que estão acontecendo, né? Então, a gente precisava desse olhar para ver o que a gente poderia trazer como sugestões e insights para as empresas, as instituições, as entidades, tivesse aí um norte para se basear, para poder pensar ali um pouco mais à frente, pensando hoje o que poderia ser feito para o futuro. Bom, vamos ao estudo em si. Nath, como é que foi a definição do escopo do estudo? Então, explica para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, qual foi a metodologia que vocês escolheram utilizar. Certo. Então, a gente recebeu a demanda, né, tanto por parte das empresas, dos empresários, quanto também por parte da educação do Senai, representado aqui pela Carla. A gente já tinha feito um estudo semelhante anterior, focado para o setor de moda, então a gente usou ali como base também o estudo que já tinha sido feito, claro, entendendo que são setores distintos, com características distintas, mas a gente usou como referência. Então, o nosso objetivo era fazer um mapeamento, né, um levantamento de quais eram as principais tendências que já estavam ali impactando o setor e que possuem um potencial de transformação mesmo do setor gráfico. Então, a gente iniciou fazendo primeiro um levantamento de dados secundários sobre o setor, e aí a gente contou muito com o apoio da Carla justamente nessa etapa, para fazer esse levantamento das principais feiras de inovação, dados mesmo sobre o setor, né, dados quantitativos e qualitativos. Então, a gente fez esse inicial levantamento para traçar esse panorama, entender qual era o contexto atual. Em seguida, a gente começou a fazer esse mapeamento das tendências através de pesquisa Desk. Então, a gente fez um grande levantamento e a gente usou parte da metodologia proprietária do Lab de Tendências que a gente desenvolveu, né, ao longo dos anos para fazer essa coleta aí das tendências. A gente fez algumas análises ali, conseguiu entender quais eram os principais temas. E aí, em seguida, a gente fez uma etapa de entrevistas individuais em profundidade para a gente conseguir coletar dados primários também. E aí também o apoio da Carla foi fundamental para a gente conseguir traçar os perfis dos entrevistados. A gente buscou contemplar maior número de perspectivas distintas do setor, então lideranças empresariais, profissionais também que atuam em vários segmentos, né, tanto de embalagens, rótulos, serviços de impressão, promocional, editorial. A parte de maquinário também a gente buscou, né, identificar quais eram as empresas ali mais proeminentes, que a gente conseguisse conversar. Pesquisadores acadêmicos também é super importante esse trabalho assim, que a universidade realiza, né, até para a gente entender quais são as pesquisas ali que estão em andamento, né, nessa ponta aí da inovação. E depois, em seguida, a gente fez uma análise comparativa das instituições de ensino. A gente também tinha feito isso na pesquisa de moda, na verdade era para entender de como as tendências estão transformando, né? De que forma isso já está afetando ali a formação profissional, a entrada dos novos profissionais no mercado, quais eram ali os gaps, né? E por fim,
Depois que a gente fez toda essa análise, a gente foi consolidar os dados, as informações, criamos as categorias ali de tendências e sugerimos possibilidades de ação, né? Então, quais são os possíveis caminhos, onde o setor pode investir, quais são as soluções, né? Inovações, enfim, que estão ali nesse futuro mais emergente que carecem de atenção, né? Então, acho que em resumo foi isso. E tem essa abordagem, como você falou, qualitativa, metodologia exploratória, e por ser um estudo de tendência, ele tem esse caráter prospectivo, né? Então, a gente está ali prospectando tendências que a gente já consegue ver hoje, mas que tem esse potencial aí de impactar ainda mais no futuro. Muito legal. Quando vocês fizeram o evento no Rio para o lançamento lá na Casa Firjan, eu não pude estar presente, mas em seguida a Carlinha mandou o estudo. Eu, super interessado, me debrucei nele. Aliás, o meu artigo atual da revista Bigraf é exatamente sobre o estudo, né? E um dos pontos que você destacou, eu também destaco agora, quer dizer, essa análise que vocês fizeram, o comparativo de 25 instituições, tá certo? Em 6 países, várias do Brasil, mas em 6 países, né? Quer dizer, eu imagino por que vocês fizeram isso, né? Porque incluía educação e formação profissional, né? E vocês também apontaram gaps, como você citou, apontaram gaps nesse ensino. Ressalta um pouquinho isso, Carla, Nath. O que a gente percebeu foi o seguinte, que toda capacitação, ela está focada, e qualquer transformação está focada em pessoas, né? E a gente percebeu justamente esse gap no sentido de trazer um pouco mais o quanto o mercado muda e o quanto a gente precisa mudar a educação para atender esse mercado. Então, em quase todas as instituições que a gente pesquisou, a gente teve esse viés muito latente, sabe? Que a formação precisa mudar nesse sentido de entender cada vez mais o mercado, de trazer um pouco mais do que a tecnologia está ali para dentro das instituições, por meio de parcerias, por meio de competências técnicas, troca de competência técnica para atender mais diretamente a essa mudança que ela vem muito mais do que o mercado está solicitando enquanto demanda, do que trazer essa educação, mostrar como isso vai seguir, né? Então, essa troca, essa influência de você ter o consumidor final ou o consumidor que está ali tentando comprar um determinado produto ou tentando se capacitar em determinada um curso específico, a gente precisa escutá-lo para poder trazer cada vez mais a educação profissional, a educação técnica para atender esse mercado. Com certeza, eu imagino que isso também sirva de base para o próprio Senai, né, dentro do ensino gráfico, né, para a própria Firjan, para as próprias federações de São Paulo também vai começar o estudo agora, a Fiesp, da cadeia produtiva, que tem um sentido diferente do estudo que vocês fizeram, mas eu acho que isso traz para as instituições de ensino, a nossa principal é o Senai, também um sentido de orientação, não é isso? Exatamente. Inclusive, no mês passado eu estava participando do comitê técnico, né, no DN, né, porque a gente trabalha com várias escolas ali, especialistas e empresas, para justamente traçar esse perfil profissional, escutar as empresas, escutar fornecedores, fabricantes, para a gente poder aprimorar a educação profissional no país, né, com essa escutativa, né, foi o que você falou, de entender toda a cadeia produtiva, de poder proporcionar isso. Então, acho que isso foi bem legal também e corroborou com o que a gente veio estudando, fazendo no estudo. Eu só faço aqui uma crítica, não a vocês, ao Senai, tá? E olha, fui professor de Senai, montei a pós-graduação, tenho muita vivência da escola, aqui de São Paulo, do Senai. Eu só estou achando que o Senai está se burocratizando demais a tal ponto que ele está limitando a ação das escolas. Pode ser uma visão pessoal minha, mas eu tenho escutado muitas críticas a esse respeito. Não é o nosso tema aqui de discussão, mas eu não queria deixar de pôr essa pimentinha aí, tá bom? Já que vocês estão debatendo isso, tá bom? Posso fazer um complemento a essa pergunta do Hamilton? Em relação ao gap, assim, nessa formação profissional, a gente identificou que existe uma questão assim, de baixa, não existem tantas disciplinas ou cursos com esse foco nessa parte de análise de dados. Eu acho que isso foi um ponto interessante, até porque é inevitável, a gente acaba comparando com o estudo anterior que a gente fez, né, mesmo sendo setores distintos.
mas isso para o setor da moda era muito forte, assim, várias instituições oferecendo cursos ou disciplinas que tinham esse foco específico de análise de dados para o setor. Acho que isso foi um ponto. Essa parte que a Carla comentou de habilidades mais relacionais, socioemocionais, também é um outro gap que a gente encontra no mercado, mas não é só restrito ao mercado gráfico. Acho que é uma coisa também que tem a ver com o contexto atual que a gente está inserido. E é super difícil, né, você conseguir habilitar, né, profissionais nessa habilidade de comunicação e relacional. É um desafio grande. Mas, em contrapartida, um ponto interessante é que o gráfico está realmente muito avançado nessa parte de investimento em novos materiais, insumos que vão gerar menos impacto ambiental. Então, tem uma preocupação muito grande assim, com essa parte do impacto socioambiental. E isso é muito interessante. A gente até menciona no estudo uma pós-graduação ou um mestrado, eu acho que é com foco em embalagem, que é específico voltado para essa parte de novos materiais. Acho que é uma universidade que não fica no Brasil, mas é super interessante olhar, né, como o setor tem se desenvolvido em relação a isso, né, e a preocupação que existe também com esse tema, que também é um tema importante para todos nós enquanto sociedade. Né? Nossa, muito legal. Então, acho que foram os 2 pontos que me também chamaram a tem uma atenção. coisa Muito legal. Interessante. em relação a dados, só complementando também, que assim, as máquinas, né, elas geram dados. O insight, como interpretar esses dados, né? Dados por si só ali Gente, não isso adianta nada, assim, como é interpretar isso, né? Sim, Isso foi a coisa que mais me chamou a atenção e eu vou continuar nessa linha de vocês, né? Porque a gente viu na pesquisa, gente, eles identificaram 11 desafios para o setor gráfico. Então, tem alguns que estão na ponta da língua de todo mundo, né? Então, desafio atração e retenção de talentos, limitação de acesso ao crédito, escassez de mão de obra, isso está, né? Todo mundo está falando sobre isso. Mas o que eu quero chamar a atenção é justamente sobre isso, e eu não tenho visto tanto destaque no universo da impressão, eu não tenho visto tanto destaque para isso, né? Que é o quê? Um desses desafios é justamente a baixa proficiência em análise de dados. No evento para jornalistas, no evento pré-Drupa em 2024, que eu participei, eu ouvi alguns fornecedores destacando justamente a capacidade de analisar a montanha de dados que as máquinas geram hoje como poderia ser um diferencial para quem conseguir analisar os dados e utilizar isso de forma assertiva, né? Então eu queria que vocês comentassem um pouco isso, porque eu acho que a indústria gráfica ela fala muito pouco disso e você tem cada vez mais dados e dados gerenciais, dados que podem ser utilizados, né, pela gerência, por todo mundo, e são dados que eu não estou vendo as pessoas se debruçarem sobre isso. Como é que vocês veem essa questão, pessoal? Vocês já falaram um pouquinho, mas meninas, como é que vocês veem isso? Ô, Tânia, vou falar que eu vejo já um caminho percorrido. Eu já tenho visto uma mudança muito grande nesse quesito. Não só dos fornecedores de equipamentos, principalmente, né? Então, tem 2, claro, principais aqui, que todo mundo sabe, Heidelberg e Corning, que não fazem a venda mais simplesmente de um hardware, né? Então, de um equipamento bruto, hoje envolve outros diferenciais, inclusive na venda, inclusive na preparação daquele consultor de vendas ali na hora de mostrar um equipamento para o gráfico, né? Então, os dados que esses equipamentos eles trazem, eles são completos e fazem diferença. E hoje, eu acho que as gerações que estão chegando, elas estão complementando as gerações anteriores, e essa sinergia é muito importante, porque quem está chegando, né, vamos dizer, a segunda, terceira geração, ele já tem mais esse olhar da análise, né? Você precisa tomar uma decisão baseada em dados, né? Você tem aí vários outros fatores para tomar uma decisão, mas o seu guia, como disse o Hamilton, a sua bússola, seu farol precisa ser dados. Então, eu já vejo essa mudança muito forte nesses novos entrantes, nessa nova geração que vem. Então, isso é um fator. A gente vê também os próprios RPs
Eu mesmo troquei de RP no ano passado e exatamente um dos motivos foi esse. Então, hoje eu tenho um BI no meu próprio celular, eu estou viajando, eu consigo acompanhar tudo do meu próprio telefone. Então, isso é um diferencial muito grande e uma tranquilidade também, né? Para o gráfico. Então, eu confesso que eu estou bem otimista e já vejo grande mudança no comportamento principal, que eu acho que tem que partir primeiro do comportamento, porque recurso nós temos de sobra. Exatamente. Muito eu acho que bom isso vai ouvir ser isso. Eu falei, acho que isso até vai se incrementar, né, Renata, com o avanço da IA e etc. Mas, tocando nesse ponto, dentro desses 11 desafios, né, o que mais está te tocando em termos da holográfica? Nós estávamos falando em off, antes da gravação, o imenso problema que se tem hoje em relação, que é um dos desafios que você expõe, de obtenção e retenção de talento. Seria esse, talvez, hoje o ponto mais... o nó górdio ainda da história, não? Não vejo como o pior, não. Mão de obra é um desafio para todos, é o grande assunto que nós falamos entre nós, os gráficos, no próprio Senai, nas federações, mas eu vejo hoje a grande ansiedade que nós estamos vivendo em achar que vamos implementar inteligência artificial em todo o nosso processo produtivo em 3 dias. E isso não vai acontecer assim. Então, implementamos e podemos ir para a praia. Não é exatamente. Assim. Não é assim. Não é assim, e eu acho que essa ansiedade está atrapalhando muito até o andamento desse avanço, porque existe um tempo de maturação para tudo, e quando a gente se pega fazendo uma comparação, por exemplo, com gráficas nos Estados Unidos, que já estão em outro tempo, né, sobre esse assunto, não dá. Então, eu acho que a IA ela está hoje como grande desafio, principalmente quando a gente fala de implementação no processo produtivo de ponta a ponta, né? Vejo aí esse, para mim, pelo menos, e no que eu converso como o maior desafio, Hamilton. Entendi. Fico pensando, né, na ansiedade. Fala, Eu tenho essa ansiedade, esse fomo, essa Todos coisa nós. de vamos. Fala, Carlinha, fala. Não, eu ia falar exatamente Quando isso, você levanta né? a mão, a gente para tudo, Carla, fala. Não, pelo amor de Deus. Que eu ia trazer nessa fala da Renata, né, em relação à inteligência artificial, que ela está conectada, né, exatamente à questão dos dados, né, que a gente estava falando aí anteriormente. É justamente esse o ponto, das empresas começarem nem todas as empresas estão vendo os dados da forma como elas podem extrair informações gerenciais. Isso que a gente quis trazer um pouco para o estudo, sabe? Da importância de olhar com carinho para os dados. As máquinas, elas trazem com a IA embarcada, enfim, mas o que fazer com isso? Então, eu acho que cada vez mais, até que esse nosso bate-papo aqui falando sobre isso, a visão da Renata, né, colocando dos dados ali estarem já dentro desse meio, ainda não está para muita gente. Então, eu acho que é nosso papel aqui mostrar cada vez mais a importância de olhar para tomar uma decisão mais assertiva, sabe? Queria trazer aqui, estaria ali junto com o IA embarcada. Seria isso. Perfeito. Além desses 11 desafios, vocês identificaram 2 grandes vetores de mudança no setor: transição ecológica e transformação digital. Na opinião de vocês, qual desses 2 vetores está atuando com mais força hoje? Eu acho até difícil, assim, eleger um que está com mais força que o outro. Eu acho que os 2 estão no mesmo patamar, assim, de importância, de relevância. Os vetores de mudança, assim, a gente entende, né, a gente enquanto lab de tendências, que são uma série de eventos e acontecimentos que estão impulsionando as tendências. E aí eu acho que no caso do setor gráfico, durante muito tempo houve essa questão do papel enquanto um insumo que não era tão sustentável, que gerava impacto. Então, acho que por isso e outras questões, essa inovação sustentável veio com muita força, né? Para que a gente conseguisse também mostrar, né, para outros setores e para os consumidores. Acho que esse papel ainda está, na verdade, sendo desenvolvido, né? De que não é bem assim, que não é um insumo que é insustentável, pelo contrário.
Acho também que as questões do digital estão mais transparentes agora. Acho que a gente enquanto sociedade, tá, consegue entender melhor o impacto socioambiental que esse digital gera. Então, essa desmistificação do papel, né, eu acho que isso também isso está dentro da inovação sustentável. Eu acho que isso é um vetor importante que impulsionou uma série de tendências. E o digital também tem a ver um pouco com essa transformação que todas as empresas e setores estão passando, né? Dessa grande ascensão do digital. E essa questão para o gráfico ficou muito forte também por conta dessas máximas, né, que geralmente são propagadas, né, de que o físico vai desaparecer, não vai ter mais o impresso físico, o livro, né? E a gente sabe que não é bem assim, né? Então, muito cuidado quando a gente escuta esse tipo de máxima, porque nem todo mundo vai adotar o digital da mesma forma, tem uma questão de acesso que é desigual. Então, por essas razões, eu acho que são os dois vetores que foram mais proeminentes, né? Por isso que a gente elencou esses dois e porque a gente notou também que tinha uma série de tendências que estavam conectadas aí a esses dois vetores. Muito legal, tá certo. Quer dizer, outra parte interessante do estudo é a apresentação. Vocês apresentam 32 cases, tá certo? Vocês levantaram em diferentes países, seguindo de dois macrotemas que vêm dominando as discussões, como você acabou de dizer. Um deles que eu adorei, que é a inovação sustentável, adorei porque eu chamei a Drupa assim, fiz artigos, palestras. Quer dizer, não sou nenhum gênio para dizer que é isso mesmo que todo mundo percebeu, inovação sustentável e demandas tecnológicas, tá certo? Quer dizer, você já falou de inovação sustentável, quer dizer, o que envolve esses macrotemas, especialmente das demandas tecnológicas? Um ponto importante que eu acho legal a gente destacar é que a gente categorizou dentro desses dois macrotemas, né? Mas que dentro dos dois temas também tem questões de comportamento, mas que estão ligadas, né? Por exemplo, a questão ou ambiental ou a questão tecnológica. Então, a gente acabou agrupando dessa forma, né? Que a gente poderia ter feito de uma outra maneira. Mas eu acho que, assim, tem alguns temas dentro da parte de sustentabilidade, desculpa, deixa eu repetir. Dentro de inovação sustentável, tem alguns temas que a gente já até mencionou aqui, a questão de novos materiais, de práticas de reuso, da questão das embalagens, que também estão sendo bastante impulsionados por conta de mudanças e pressões regulatórias, por exemplo, como a gente menciona na questão das embalagens. No digital, a gente chegou a mencionar a coisa da rastreabilidade, da transparência como um ponto importante, e a gente percebe que isso vai ganhar mais força. A gente acabou de ver recentemente uma questão aí da União Europeia que está começando a exigir passaportes digitais para os produtos, então isso vai impactar de forma muito significativa, né, o setor de rótulos e embalagens, vão ter que se adaptar a isso, né, por conta de questões aí de economia circular, e certamente é importante a gente olhar para isso enquanto Brasil, porque a gente vive num contexto de um mundo globalizado, então as empresas também exportam produtos para a Europa, para os Estados Unidos, então a gente tem que ter atenção a isso. Mas só complementando que eu acho que são temas que vão ganhar tração, né? A própria questão da IA, como vocês mencionaram, também é um outro tema, uma discussão que vai ganhar outros contornos, a gente já começa a ver isso, né? Muito forte para o segmento editorial, a questão de propriedade intelectual digital, como que as editoras vão ter que repensar, né, algumas práticas e políticas ali para entender melhor como direcionar, né, os editores, os escritores, nesse contexto que a gente ainda não tem muitas regulações sobre essa tecnologia. E aí não só também vai influenciar essa parte criativa, de propriedade intelectual, eu também vi uma notícia mais recente sobre algumas gráficas que fazem serviço de impressão se recusando também a oferecer serviços, né, de produtos que são gerados por IA generativa, porque tem uma questão ali de implicação na parte de processo, no arquivo, que gera um retrabalho. Geralmente, quando as pessoas desenvolvem, né, esse tipo de arte digital gerada por IA generativa, vem em formato JPEG, então para as gráficas imprimirem isso dá um trabalho, né, para acertar ali o arquivo. Então tem esses movimentos que já estão começando a ganhar força também, não só na parte criativa, mas na parte ali de processo também, né, de processo de produção, né. Então acho que eu queria chamar a atenção assim para esses exemplos. E aí os cases, nesse sentido, eles vêm tanto para tangibilizar as tendências,
né, que a gente mapeou, e também funcionam como evidências, né? Porque quando a gente faz mapeamento de sinais de tendência, a gente leva em consideração de que forma as empresas estão adotando, porque isso de alguma forma traz mais robustez assim, para aquele sinal. Que aí a gente entende, olha, isso aqui pode ganhar atração nos próximos anos, porque tem a empresa tal que está adotando, tem uma regulamentação nova nesse sentido. Então, acho que os cases trazem isso, assim, tangibiliza o que é a tendência e reforça que esse sinal pode ganhar atração nos próximos anos. Desculpa ter sido muito prolixa para responder. Não, tá ótimo, tá ótimo. Nesse artigo que eu fiz sobre o estudo, que está na revista Bigráficas, eu pus assim, o estudo, tirei do estudo, evidentemente, aponta que a sobrevivência, vou até ler, a sobrevivência e a liderança no setor gráfico não depende apenas de máquinas modernas ou de preços competitivos. Depende, essencialmente, da capacidade de integrar 3 dimensões fundamentais: processos automatizados e rastreáveis, práticas regenerativas ambientalmente consistentes, como a gente já comentou, e pessoas engajadas e uma causa comum. Muito legal. Explique um pouquinho essa conclusão, por favor. Acho que, na verdade, esses 3 eixos assim, né, que a gente mencionou são questões também que são questões contemporâneas que atingem outros setores também. Acho que tem a ver com a entrada de novas tecnologias, que tem essa pretensão, né, de imitar, né, substituir ali a inteligência humana. Então, existe uma preocupação muito grande por parte das pessoas em relação aos postos de trabalho, né? Uma série de desafios que essa tecnologia tem apresentado. Então, acho que as empresas precisam pensar, de alguma forma, como engajar as pessoas nos seus postos de trabalho. É um desafio muito grande, mas é importante trazer essa valorização para a mão de obra humana também, né? A gente pensar como que a gente também vai requalificar essa mão de obra para conseguir utilizar melhor tecnologias como a própria IA, né? Então, esse letramento algorítmico, né? Até estava lendo uma reportagem esses dias falando sobre isso, assim, que isso vai ser muito importante. Não só esse letramento midiático da gente conseguir entender as informações no meio digital, mas o letramento algoritmo de entender o que está por trás da tecnologia, para que a gente consiga criar assim, um pensamento crítico a respeito disso e usar da melhor forma, né? E entendendo também que essa tecnologia ela vai avançar, certamente vai promover algum tipo de desigualdade. Então, como que a gente, enquanto sociedade, enquanto país, empresas, como que a gente vai conseguir contornar essa questão da requalificação da mão de obra? Que eu acho que vai ser uma questão assim para todos os setores nos próximos anos. Então, acho que essa coisa de engajar as pessoas tem um pouco a ver com isso, assim, de colocar o ser humano no centro da transformação, né? Que eu acho que é um tema muito importante para a questão atual. Não, e essa questão da causa comum e esse engajamento, quer dizer, e com todas essas modificações, implica muitas vezes na revisão da cultura da empresa, da cultura corporativa da empresa. O que é uma mudança extremamente difícil, dependendo das condições da empresa, tá certo? Então é bom levantar isso, porque muitas seguramente terão dificuldade nesse sentido. E tem mais, E né? cultura é mais difícil de mudar, né? Cultura é o aspecto mais difícil de transformar, talvez. Como dizia o Peter Drucker, né? A cultura come a estratégia no café da manhã, tá certo? Da empresa. E tem mais, né? O diferencial competitivo deixou de ser máquina somente, né? A gente está ali com esses 3 pilares, Total. né? A parte de integrar a tecnologia e a sustentabilidade de pessoas, né? Acho que isso é o dia a dia atual, né, das empresas. É verdade. Eu gostei também, gente, da parte que traz as possibilidades de ação, né? Vamos para a prática. E aí, né? Então, vocês apontaram a adoção de soluções híbridas, automação de processos e pesquisa de biomateriais, que a gente está, né, repetindo isso. E eu queria saber de você, Renata, no teu dia a dia, com qual delas você se identificou mais e se tem algo que você está pensando já em implantar aí na holográfica? Tânia, aqui a gente está sempre em movimento, né? Como você falou que eu não paro, isso é muito também o perfil da holográfica e da cultura, como estávamos falando, tá no nosso sangue, puxar sempre o que está acontecendo. A gente está sempre indo atrás, então muita coisa até no estudo eu já tinha conhecimento, né? E para mim os cases, como o próprio Hamilton falou, os cases eles são a cereja do bolo, porque eles tangibilizam exatamente essas transformações que muitas vezes você vê
Você lê alguma coisa, nossa, mas como é que eu vou fazer isso acontecer? Né? E aí, quando você lê alguma coisa que tenha dado certo, que tenha dado resultado, é muito inspirador, né? E ainda mais quando a gente tem, inclusive, esses cases, a gente tem cases nacionais, e isso é ainda mais incrível, né? Lá na holográfica, os 3 pilares a gente tem trabalhado. Então, por exemplo, hoje nós trabalhamos no mesmo produto, a gente tem impressão offset, impressão digital e impressão 3D, que já trabalhamos isso já tem mais ou menos quase uns 2 anos, e vem cada vez ficando mais forte, né? Essas solicitações de substituição de material e inovação, entrega de projetos também. Em questão de automação, eu acho que, como eu comentei aqui recentemente, ainda há pouco, sobre o nosso RP, nós já tínhamos todo o processo integrado, e com a chegada desse novo RP, a gente fez uma coleta de dados, e aí a gente tem mais informações qualitativas e também quantitativas nas tomadas de decisão, até nos caminhos, né, que a gente está seguindo para tomar. Então, você não pode parar, né? Eu costumo dizer que se você deixou de se informar, você não sabe o que está acontecendo no mundo, a própria agenda sustentável da Europa que está acontecendo lá é um caso que a gente sempre comenta, até porque a holográfica também tem um pilar sustentável muito forte, vai chegar aqui. E quem não se preparar vai dar uma suadinha maior para se adequar. Então, tem que arrumar um tempinho, todo mundo está correndo, mas você precisa estar sempre antenado e lendo, estudando e trocando ideias, e essa interação, o que vocês fazem aqui, isso é muito valioso. Legal. O estudo também tem um capítulo sobre a imersão internacional China, que se refere à visita que vocês fizeram na Feira da China, China Print, o ano passado. Fizemos até um episódio sobre isso aqui, né? Gravamos sobre isso, mas reforçando e recapitulando, Carla, e com a contribuição de vocês, o que vocês viram de tendências que comprovam aquilo que vocês estavam ressaltando no próprio estudo, tá certo? E a aplicação prática nas gráficas que vocês visitaram. Foi legal porque a imersão aconteceu exatamente enquanto o estudo estava em andamento, né? Então, muito que a gente conversou no início do estudo, que eram prospecções, a gente pôde comprovar em loco, né? No caso dessa imersão, a China e a China Print. O que eu trago assim, de aprendizado, que a gente conversou bastante, inclusive, né, quem participou das visitas técnicas pôde perceber a integração entre processos, um alto investimento em planejamento e pesquisa e desenvolvimento. Nem sempre as gráficas estão ali com a última tecnologia, mas o viés do planejamento e do desenvolvimento de um produto gráfico, ele está muito forte. Então, a gente pôde trazer, acho que o principal aprendizado é assim, nem sempre é necessário ter a última máquina, a última versão e tal. Tem que ali entender assim, qual é o teu negócio? Para onde você está indo? A quem você quer atender? Qual é a melhor forma para atender isso? Eu acho que esse foi um dos principais aprendizados dessas visitas que nós fizemos às empresas à China. Rê, complementa aí com o seu olhar. Eu acho que China é um assunto sempre bom de falar, né, Hamilton? Eu virei entusiasta, até sou julgada, inclusive, por isso. Mas quando você fala com uma visão geral do que você vive nas cidades, né? E você tem uma outra visão quando você vai para dentro das indústrias. Então, é muito interessante porque eu mesma fui achando que eu ia encontrar... que eu não ia nem ver gente, que eu tava achando que eu ia encontrar robôs. Tudo só robô, que eu não ia ver pessoas. Por isso que eu pedi para você complementar, que eu sabia que você ia tocar nesse ponto. E foi exatamente ao contrário, né? Muita gente, né? Máquinas sem automação, praticamente nenhuma, inclusive em gráfica, né? Uma das 5 maiores da China, né? Que nós visitamos.
e muita gente para fazer todos os processos, muita gente em acabamento também. Então, isso para mim foi muito surpreendente. Mas a Carla tocou num ponto que é de P&D, que é assim, é inacreditável o tamanho das equipes de P&D dos caras. Olha só, equipe de pesquisa e desenvolvimento, cara. Equipes gigantes, Tânia, de 15 pessoas para uma gráfica, às vezes, de médio porte. Então, esse, sem dúvida, assim, foi o ponto que mais chamou atenção. E, claro, a automação fora do chão de fábrica, né, muito em estoque. A gente viu assim, cenas de filme em parte de estoque, de expedição, coisas que eu não fazia nem ideia que poderiam ser possíveis, assim, que parecia que a gente estava dentro de uma outra galáxia, né? Por exemplo, o que você achou? Tem que mostrar uns vídeos, assim, as telas e os pallets se movimentando sozinho, e eles entrando sozinhos nos caminhões e passando pelos caminhos sem ninguém por perto. E essa parte especificamente da parte de estoque e logística foi, assim, para mim um sonho, e a gente ficou extremamente, né, Carla? Ficamos excitados ali no momento, e a gente não parava de filmar, de fotografar, e a gente não acreditava. Então, isso, eu acho que essas vivências, elas são muito ricas exatamente por isso. Porque, assim, não, isso está longe hoje, por exemplo, da minha realidade. Mas em breve vai estar perto. Então, é você também conhecer, não se assustar, não achar que isso não vai chegar aqui, porque vai. Hoje em dia, então, a velocidade é muito grande, mas muito mais rápido. Já temos várias gráficas, inclusive no Brasil, trabalhando com robôs. Então, é conhecer, se informar, ler sobre e botar como meta 5 anos, 3 anos, 10 anos, dependendo da realidade de cada um, mas se preparar para isso, porque vai chegar. Se preparar. Utilizar a tecnologia. Utilizar a tecnologia onde, de fato, ela é necessária, e a estratégia ela vai continuar, o pensamento estratégico ele vai continuar sendo muito forte. Acho que essa divisão aí ela faz parte de uma melhor produtividade, uma experiência clara de inovação, você ter um desenvolvimento de competências direcionados, sabe? Acho que um aprendizado muito forte que a gente teve foi muito nesse ponto. Complementando um ponto dessa parte da imersão, me chamou a atenção também o fato de que, a própria Carla comentou isso, que existe uma integração muito forte entre a academia e a indústria, né? Então, isso também é importante para impulsionar essa inovação. A gente sabe que os tempos da pesquisa, às vezes, são outros, né? Diferentes do mercado, mas o quanto que é relevante, né? Você ter essa conexão muito forte, né? Isso foi algo que me despertou a atenção, assim, quando a Carla voltou e mencionou, né? Trouxe o relatório, enfim, para a gente incluir na pesquisa. Achei importante destacar isso, né? Isso faz a diferença no fim das contas. Nossa, né? muito. A gente teve até um debate sobre isso na Flex Labels, falando sobre design e como aproximar a indústria da academia, justamente em função desses tempos que são diferentes, interesse, mas eu acho que isso é uma pauta relevante e vai se tornar cada vez mais relevante. Espero que se torne, né? Espero que a gente discuta cada vez mais isso. Não é? E outro aspecto, sem querer fazer autopromoção, porque não é esse o sentido, mas, por exemplo, há muita capacidade de inovação desperdiçada na área gráfica por desconhecer as linhas de incentivo que tem no Sistema Nacional de Inovação, que são fantásticas. Sim. E os estudos mostram que o acesso das gráficas a isso é mínimo, enquanto outras indústrias têm mais acesso. Então, estão se criando possibilidades para que se desenvolvam projetos voltados à inovação, incluindo equipamentos e atualizações que permitam acesso a essas linhas, que facilite o investimento das gráficas nesse sentido. Tá bom? E que a gráfica se torne protagonista, né? E não fique só recebendo a inovação dos fornecedores, que um lado é muito bom, mas que também protagonize isso. Seus projetos de inovação. Exatamente.
é justamente ter essa integração cada vez mais próxima, né? Que Sim. ela até existe, mas eu acho que ela pode ser esse gap aí, né? Dessa distância ser reduzida, justamente porque o maior desafio é acelerar essa transformação, é você entender melhor para poder produzir melhor, né? E eu estava até conversando ontem num outro podcast, era justamente sobre isso. A agenda de quantas- podcast da Carla é Meu impressionante. Deus! Socorro! Mas enfim, estamos aí para isso, né? Para compartilhar. Eu acho que o maior, né, o maior Lógico. E aprendizado num a gente podcast, aprende gente. Vocês estão ouvindo podcast? podcast. E aí é um dos pontos, assim, só para complementar, é o quanto as vendas consultivas fazem a diferença, né? Na Expo Print eu falei sobre isso, né? Sem posicionamento não há negócio. Então, assim, se você não consegue entender qual a solução entregar, você tá ali, tipo, só, né, a gráfica de um lado, o cliente do outro e ponto. Não, acho que reduzindo esse espaço a tendência é cada vez mais serem mais assertivos, né? É isso. Maravilha. Gente, estamos aí nos encaminhando para o final, infelizmente, o tempo urge. E eu quero saber de vocês, diante de todos esses aspectos que vocês levantaram, né, se debruçaram sobre a indústria gráfica, a indústria de impressão, como é que vocês enxergam o setor gráfico hoje, né, diante desse levantamento? A gente está num bom caminho ou a gente vai ser engolido pelas mudanças? Olha, Tânia, eu sempre olho tudo pelo lado positivo, sou muito otimista e eu vejo um futuro brilhante, diferente. Eu acho que a gente está se reposicionando, não estaremos mais no mesmo lugar. O que nos trouxe até aqui não vai nos levar para o futuro. Precisamos deixar de saudosismo do que vivemos, porque isso é uma característica muito forte da nossa indústria e dos empresários, e olhar para frente, estudar, né? Aproveitar esse estudo para ter referências, ter insights para coisas novas. Vejo que é por aí que a coisa vai caminhar. Então, usar e abusar do estudo e inclusive da própria... Vou oferecer a Carla aqui, né? A Natália é até um pouco mais inacessível. Mas para isso, para trocar ideias, né? E tá sempre... E eu acho que essa coisa do colaborativo, de você compartilhar, você ir visitar colegas do seu estado, fora do seu estado, em outros países, isso traz uma riqueza muito grande de você ver coisas novas e poder ver solução, muitas vezes, que é, inclusive, uma realidade que a gente está vivendo. Eu acho que a Milton deve estar escutando muita coisa aí, a dificuldade que a indústria está passando, nesse reposicionamento, tentando entender onde é que ela vai se fixar, e isso é muito preocupante de uma maneira geral. Então, tem caminho, eu vejo caminhos, inclusive depois do estudo, até bem claros, assim, de mercados que ainda não estão sendo explorados de uma maneira ampla e que tem futuro. Confiem, estudem, inovem e acreditem, mais do que nunca. É isso aí. Eu queria finalizar justamente com um pouco do que você falou, né? A gente tá colocando o link para o estudo aqui, então vocês vão ter, é só entrar no link e baixar o estudo. E eu queria ouvir de vocês, né? Para quem vai fazer isso, o gestor, o profissional, quem quer que seja que pegue esse estudo, né? Qual a dica que vocês podem dar para que ele aproveite ou ela aproveite melhor todo esse levantamento que vocês geraram? Eu acho que... Vou começar, depois, né, me complementem. Eu acho que eu começaria lendo um estudo, né, na ordem cronológica mesmo, que ele já está posto. Estou sendo um pouco enviesada, mas eu acho que faz sentido. Eu sei que hoje a gente tem muitas ferramentas que facilitam, né, a leitura, né, como a própria IA que a gente já mencionou, mas eu tentaria dedicar um tempo para ler com mais calma ali, olhar os cases, olhar as tendências que a gente mapeou, né? Os desafios, eu acho que os empresários já estão bastante cientes, né? Mas acho que vale, assim, um olhar mais direcionado para a parte de tendências e para os cases. Possibilidades de ação também são interessantes.
a análise das escolas, eu acho que no sentido de entender quais são os gaps e quais são as possibilidades, né, que as empresas podem pensar para recapacitação também pode ser muito interessante. E tentar olhar o estudo, assim, com um pouco desse olhar de que é um estudo que é para o setor, a gente está indicando ali tendências e possibilidades de ação, mas entender também que existe um tempo, assim, de aplicação e de maturação das tendências. E que aí essa escolha, né, de qual tendência eu acho que é o momento certo, né, de aplicar ou não, vai muito do contexto e da realidade que a empresa está inserida. Então, ter esse olhar um pouco mais direcionado para aquilo que faz sentido para o seu negócio e entender também que tem alguns temas ali que vão fazer sentido para outras empresas ou não, mas é importante a gente estar ciente do que está acontecendo de forma ampla, né? Acho que essa informação ainda é relevante, né, para a gente conseguir se antecipar a essas mudanças que já estão em curso e para que as empresas consigam tomar decisões mais assertivas, mais estratégicas, né? Mas ter um pouco esse olhar aí cuidadoso de que nem tudo a gente consegue aplicar na mesma hora, no mesmo contexto. Acho que isso é um ponto importante, assim, para quem está olhando, né, essa pesquisa de tendências, né? Acho que sempre é importante ter isso em mente. Perfeito. E Trazendo você, aí, Karine? né, dessa deixa da Nath, eu acho que eu disse lá no início, né, que o futuro não acontece de uma vez só, né? Ele começa nas decisões que a gente toma hoje. Então, quanto mais é ter o estudo como um documento, né, uma fonte de informação para reflexão e para planejamento, principalmente, eu acho isso foi o nosso papel, foi o primeiro feito, não será o único, tem outros muitos aí, né, que estão em andamento, que vão surgir, e o que a Rê também falou, quanto mais se informar, quanto mais estudar, quanto mais pesquisar, as visitas técnicas, né, nós trouxemos cases para colocar no estudo, e o que vale também é que quem tiver oportunidade de visitar, né, empresas ali que possam estar trazendo insights para que você, ideias para que você consiga trazer para o seu negócio. Às vezes, quando não se tem essas ideias, né, que você acha, não tem nada a ver com o meu negócio, não quero nem saber. É dali que nasce uma inovação, é dali que nasce uma possibilidade de compra de um equipamento, de um novo insumo, enfim. Então, eu acho... Parceria, né? Parceria. Então, assim, capacitação profissional, de repente, não necessitar, não preciso capacitar meu profissional para isso, porque ele já produz. Mas espera aí. E aí, se você quiser mudar, se você quiser inovar, se quiser aprimorar o que você faz hoje, né? Então, o que eu deixaria aí como legado desse primeiro estudo é justamente isso, que o futuro não começa agora, ele tem que começar... O futuro não acontece de uma vez só. Ele tem que começar, né, de hoje para tomar a decisão ao longo do tempo aí. Seria isso. Perfeito, perfeito. Eu fico imaginando também a possibilidade de você pegar esse estudo e chamar uma equipe e conversar. Porque às vezes é de uma pessoa de uma área, um funcionário teu que você nem imagina, que justamente por ele ter um olhar diferente, totalmente diferente do gestor, ele vai falar, poxa, mas esse ponto aqui, hein, a gente não tá olhando. Acho que de repente pode ser uma boa, assim, sabe? Você pegar e reunir o time e falar, gente, eu li esse estudo. Vão todo mundo ler e depois a gente vai se reunir para bater papo aqui. Acho que de repente pode ser uma coisa legal. E Tânia, até juntando com o assunto China, esse seu comentário, nós vimos, né, Carla, principalmente na área de acabamento, nas gráficas que nós visitamos, muita inovação e adaptação nos processos que surgiram dentro do chão fabril pelos próprios operadores de diversos tipos. Estou falando aqui especificamente de um que me encantou muito na fabricação de um livro pop-up infantil. Eu jamais pensei que seria possível fazer um livro pop-up infantil da maneira que eu vi ser feito. Então, e isso foi trazido por um dos funcionários da equipe. E você precisa dar... né, normalmente o gráfico ele tinha muito esse perfil, hoje eu acho que mudou bastante também, dele ficar ali dentro do mundinho dele, né, escondido ali na caverna. E hoje você não pode mais ficar dentro da caverna. Você tem que ir, você tem que trazer o mundo também para a sua equipe, para que eles possam ter acesso à informação. É isso aí. Para ele também abrir os olhos, para ele poder querer mais, para ele poder querer melhorar. Então, isso tudo é um conjunto de ações, né? Não adianta o gestor estar ali, lendo tudo, estar super informado, e você tem uma equipe que não está acompanhando o que você está vendo, que você está acompanhando. Comunicação.
Comunicação, total. é isso. E aí a gente já puxando totalmente a sardinha para o nosso lado aqui, né, Hamilton? E aí o gestor compartilhar o Ondas Impressas com toda a sua equipe. Vai falar, gente, vamos escutar esse Sim. episódio. Eu sei de gente que Esse faz isso, episódio tá? de Eu hoje sei ele tem de que gente. juntar equipes de 10, 15, 20 pessoas, falar e agora comentar com eles. sobre, Eu o acho, mínimo. eu acho que é por aí. Bom, pessoal, queria conversar muito mais com vocês, mas só estamos aqui no tempo, mas tá certíssimo. Super, super obrigada, Renata, Carla, Nath, um prazer enorme. Sempre que vocês tiverem pesquisas assim, por favor, tragam pra gente, que a gente adora. É muito importante, parabéns por esse trabalho. Espero que ele puxe Obrigada. uma fila de outros, talvez mais específicos, segmentados, sei lá, mas que continuem aí, né, norteando e jogando luz, transparência, comunicação para o setor. Meninas, super obrigada. Tânia, Fala, em Karine. outubro iremos à China novamente. Opa! Traremos novidades. Opa, pronto, ó, Opa. então já vamos lá. No final de outubro, novembro, sei lá, já vamos fazer um episódio China Print novamente. Maravilhoso, Vai ser all in meninas. print, vai ser all in print agora. Então tá Ah, bom. vai pegar um sol em frente. Vamos embora. Maravilha, gente. Muitíssimo obrigada por vocês aqui. Obrigada, Obrigado, gente. obrigado Prazer. a todas, Prazer. maravilhosas, Tânia, amigo. obrigado. Maravilha. Grande abraço.